repasse do chamado Sistema S, quais sejam SESI, SENAI e SENAC. A moção entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pela vereadora Kelly Luciana Ortiz e pelos vereadores Alex Ferreira de Souza e Miguel Marcelo Sobrinho. A seguir, a moção entrou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a sessão foi suspensa por 5 minutos para entrega da moção aos representantes do SESI e SENAI e, retornando, continuou a leitura das matérias. Ofício de número 201/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 152/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício de número 202/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 153/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Projeto de lei de número 029/2015, de 23 de outubro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de lei de número 004/2015, legislativo de 21 de outubro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz LED quando da implantação de novos loteamentos no âmbito do município de Salto de Pirapora e da outras providências. Projeto de lei de número 005/2015, legislativo de 21 de outubro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz LED em todos os órgãos da administração e nos espaços públicos no âmbito do município de Salto de Pirapora e da outras providências. Requerimento de número 154/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 155/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 156/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 157/2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 158/2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação de número 020/2015, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre e, ninguém a solicitando, passou a ordem do dia, com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. E como não havia matéria a tratar na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a 35ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 35ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Mensagem do projeto de lei de número 030/2015 de 28 de outubro de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e no ensejo encaminho o presente projeto de lei, que dispõe sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar de número 101 de 4 de maio de 2000 e Lei 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às diretrizes gerais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O presente projeto de lei atende todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa egregia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências. Aproveito para reiterar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Salto de Pirapora, 28 de outubro de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 030/2015 de 28 de outubro de 2015, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora SP aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Salto de Pirapora para o exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei de número 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º. A receita total estimada no orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 134.843.000, conforme quadro 1, demonstrado em anexo. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal está fixado em R$ 82.514.100. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social está fixado em R$ 52.322.900. Artigo 3º. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido
pelo ente municipal para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Receitas correntes. Receita tributária, R$15.230.000. Receitas de contribuições, R$3.582.000. Receita patrimonial, R$6.743.400. Transferências correntes, R$96.149.500. Outras receitas correntes, R$12.430.800. Receitas correntes intra-orçamentárias, receita de contribuições intra-orçamentárias, R$10.300.000. Receitas de capital, alienação de bens, R$10.000. Transferências intergovernamentais, R$1.500.000. Deduções da receita, formação Fundeb, R$11.102.700. Total da receita líquida, R$134.843.000. Artigo 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. Por órgãos, orçamento fiscal. Primeiro, Prefeitura Municipal Salto de Pirapora, R$74.054.100. Câmara Municipal Salto de Pirapora, R$1.850.000. Fundação Pública Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, R$6.610.000. Total do orçamento fiscal, R$82.514.100. B. Orçamento da Seguridade Social. Primeiro, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, R$39.938.900. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, R$12.390.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$52.328.900. Total geral da despesa do município, R$134.843.000. Por funções. Orçamento fiscal. Primeiro, legislativa, R$1.850.000. 4. Administração, R$10.235.000. Meia dúzia. Segurança Pública, R$1.632.000. Trabalho, R$301.000. Educação, R$41.007.600. Cultura, R$1.898.000. Urbanismo, R$8.893.500. Gestão ambiental, R$386.000. Agricultura, R$232.000. Transporte, R$2.758.000. Desporto e lazer, R$4.055.000. Encargos especiais, R$3.074.000. Reserva de contingência, R$6.192.000. Total do orçamento fiscal, R$82.514.100. B. Orçamento da Seguridade Social.
8. Assistência social, R$ 3.370.800. Previdência social, R$ 12.390.000. E para a saúde, R$ 36.568.000 mais R$ 100. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 52.328.000 mais R$ 900. Total geral da despesa do município, R$ 134.843.000. Por subfunções. Orçamento fiscal. Ação legislativa, R$ 1.850.000. Administração geral, R$ 5.455.000. Administração financeira, R$ 216.000. Controle interno, R$ 4.669.000. Administração de receitas, R$ 840.000. Defesa civil, R$ 1.632.000. Alimentação e nutrição, R$ 2.912.900. Proteção e benefícios ao trabalhador, R$ 301.000. Ensino fundamental, R$ 26.036.700. Ensino profissional, R$ 125.000. Ensino superior, R$ 395.000. Educação infantil, R$ 10.135.000. Educação especial, R$ 1.008.000. Difusão cultural, R$ 1.765.000. Serviços urbanos, R$ 8.847.500. Preservação e conservação ambiental, R$ 209.000. Extensão rural, R$ 232.000. Transporte rodoviário, R$ 2.564.000. Desporto comunitário, R$ 4.055.000. Serviço da dívida interna, R$ 1.390.000. Transferências, R$ 1.684.000. Reserva de contingência, R$ 6.192.000. Total do orçamento fiscal, R$ 82.514.000 mais R$ 100. B. Orçamento da Seguridade Social. Administração geral, R$ 438.000. Assistência ao idoso, R$ 228.000. Assistência à criança e ao adolescente, R$ 688.300. Assistência comunitária, R$ 2.326.500. Previdência do regime estatutário, R$ 12.390.000. Atenção básica, R$ 9.187.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 25.487.100. Vigilância sanitária, R$ 1.584.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 52.328.000 mais R$ 900. Total geral da despesa do município, R$ 134.843.000. Por natureza da despesa, grupos de natureza de despesa, orçamento fiscal. 3. Despesas correntes. Pessoal em cargos sociais, R$ 40.682.000. Outras despesas correntes, R$ 23.621.100. Despesas de capital, investimentos, R$ 10.717.000. Amortização, refinanciamento da dívida, R$ 1.390.000. 9. Reserva de contingência. Reserva de contingência, R$ 6.192.000. Total do orçamento fiscal,
R$ 82.602.000 mais R$ 100. B. Orçamento da Seguridade Social. 3. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, R$ 28.188.000. Outras despesas correntes de R$ 23.737.000 mais R$ 400. Despesas de capital. Investimentos, R$ 315.500. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 52.240.000 mais R$ 900. E total geral da despesa do município, R$ 134.843.000. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a: primeiro, abrir no curso da execução orçamentária de 2016 créditos adicionais até o limite de 13% da despesa total fixada por esta lei. Segundo, utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial de número 163, de 4 de maio de 2001. Terceiro, realizar a abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1, da Lei de número 4.320/64. Quarto, realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Quinto, abrir no curso da execução do orçamento de 2016 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução. Sexto, a transpor, remanejar ou transferir total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso 6º, artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1 poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação de que trata o inciso 6º deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Artigo 6º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º desta lei ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município em até 20 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 28 de outubro de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Publicado em local de costume na mesma data, Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio 30 de dezembro. Mensagem justificativa ao projeto de lei de número 006/2015,
Legislativo de 27 de outubro de 2015. Senhores vereadores, tenho a elevada honra em cumprimentá-los e, ao ensejo, apresentar-lhes o presente projeto de lei que institui a transição democrática de governo no município de Salto de Pirapora. Dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. O processo de transição de governo tem início tão logo seja divulgado o resultado da eleição e se encerra com a posse do eleito. Ocorre quando um prefeito é reeleito ou passa a gestão municipal para outro candidato eleito. Em ambos os casos haverá transição, entretanto, de forma diferenciada. A gestão que se encerra deve programar e assegurar a passagem, de forma que os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sejam respeitados e garantidos. Deve ainda organizar e garantir as informações necessárias a serem passadas ao novo gestor para permitir a continuidade dos serviços públicos, bem como possibilitar a elaboração e implementação do programa do novo governo. Transição democrática. Depois de ratificado o processo eleitoral, a transição corresponde a um momento para avaliar o atual mandato e planejar o próximo. A ação transparente do atual gestor é medida de grande valia para o futuro prefeito e também para os cidadãos, que têm à disposição instrumentos previstos na Lei Federal 12.527/2011, para lhes assegurar o acesso às informações de que dispõe o poder público. Objetivo ao oferecer um projeto de lei para a transição e orientar sobre a forma de organizar as informações relevantes destinadas às decisões das novas administrações, insere-se na compreensão de que as gestões devem avançar na profissionalização e no compromisso com a continuidade dos serviços. Afirma, portanto, sua compreensão de que o bem-estar do cidadão é o objetivo básico da gestão do Estado, aqui representado pelo município. Ressalta-se que ter as informações organizadas significa efetivar a transição de governo de maneira pacífica, com respeito aos resultados que emergiram das urnas, e a garantia de continuidade dos serviços municipais prestados à sociedade local. Para tal, é razoável que o prefeito atual, no decorrer do último ano de seu mandato, constitua um grupo de trabalho composto por agentes públicos do quadro da prefeitura, que terá a incumbência de sistematizar as informações a serem colocadas à disposição da equipe do prefeito eleito. O Executivo Municipal deve garantir ao seu sucessor o conhecimento da realidade administrativa, com informações e dados relativos às finanças locais, estrutura administrativa, relação de ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, políticas públicas, aos programas e projetos, ao gerenciamento de pessoas, de convênios, contratos, providências a serem tomadas nos primeiros dias da nova gestão, dentre outros temas relevantes. A equipe de transição de governo a ser criada após o resultado das eleições tem natureza bipartite. Uma parte é composta por membros indicados pelo prefeito eleito e a outra pelo mandatário atual. O eleito indicará por meio de ofício endereçado ao prefeito o nome das pessoas que comporão a equipe de transição e terão acesso às informações, e que a equipe seja coordenada por pessoa indicada pelo eleito.
As reuniões do processo de transição constituem um espaço de interlocução entre a equipe atual e do eleito e poderá contar com a contribuição de outros servidores. Esse diálogo pode orientar o planejamento das ações do próximo mandato. Pelas razões expostas, considerando justificada a matéria, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2015, Alex Ferreira de Souza, vereador. Projeto de Lei de número 006/2015, legislativo de 27 de outubro de 2015, institui a transição democrática de governo no município de Salto de Pirapora, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Salto de Pirapora a transição democrática de governo nos termos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessárias à implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o parágrafo 1º poderão ser disponibilizadas antes do início do processo de transição, sem prejuízo do acesso do prefeito eleito a outras informações, na forma prevista no artigo 3º desta lei. Artigo 2º. O processo de transição tem início tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial das eleições municipais e deve encerrar-se com a posse do candidato eleito. Parágrafo único. Para o desenvolvimento do processo mencionado no caput, será formada uma equipe de transição, cuja composição atenderá ao disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 3º. O candidato eleito para o cargo de prefeito deverá indicar os membros de sua confiança que comporão a equipe de transição, com plenos poderes para representá-lo, os quais terão acesso às informações relativas às contas públicas, à dívida pública, ao inventário de bens, aos programas e aos projetos da administração municipal, aos convênios e contratos administrativos, bem como ao funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município e à relação de cargos, empregos e funções públicas, entre outras informações. Parágrafo 1º. A indicação a que se refere o caput será feita por ofício dirigido ao prefeito em exercício, no prazo máximo de 10 dias após o conhecimento do resultado oficial das eleições. Parágrafo 2º. O número de membros a serem indicados para compor a equipe de transição, sem qualquer ônus para o município, fica a critério do prefeito eleito. Parágrafo 3º. O coordenador da equipe de transição será indicado pelo prefeito eleito. Parágrafo 4º. O prefeito em exercício indicará, para compor a equipe de transição, pessoa de sua confiança integrante do quadro funcional da administração pública. Artigo 4º. Os pedidos de acesso às informações de que trata o artigo 3º desta lei
qualquer que seja sua natureza, deverão ser formulados por escrito pelo coordenador da equipe de transição e dirigidos à autoridade indicada pelo prefeito a que se refere o parágrafo 4º do artigo 3º desta lei, ao qual competirá, no prazo de 2 dias, requisitar dos órgãos da administração municipal os dados e informações solicitados e encaminhá-los, com a necessária precisão, no prazo de 5 dias, à coordenação da equipe de transição. Parágrafo único. Outras informações consideradas relevantes pelo agente indicado pelo prefeito em exercício sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos componentes da administração direta e indireta do município poderão ser prestadas juntamente com as mencionadas no caput. Artigo 5º. O atendimento às informações solicitadas pela coordenação da equipe de transição deverá ser objeto de especificação em cronograma agendado entre o coordenador da equipe e o representante do prefeito e deverão ser prestadas no prazo máximo previsto no caput do artigo 4º. Artigo 6º. Os membros indicados pelo prefeito eleito poderão reunir-se com outros agentes da prefeitura, para que sejam prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de exercício e de final de mandato, a cuja apresentação aos órgãos competentes se obriga a administração local. Parágrafo único. As reuniões mencionadas no caput deverão ser agendadas e registradas em atas, sob a coordenação do representante do prefeito. Artigo 7º. O prefeito em exercício deverá garantir à equipe de transição a infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e pessoal que se fizer necessário. Artigo 8º. Os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente. Artigo 9º. O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salto de Pirapora, 27 de outubro de 2015, Alex Ferreira de Souza, vereador. Obrigado. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, Palácio 30 de dezembro, requerimento de número 159/2015, requerimento de autoria dos vereadores Kelly Luciana Ortiz e Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de providenciar a manutenção e limpeza da área esportiva denominada pela Lei nº 1350, de 5 de maio de 2010, como Walter Benedetti Rosa, espaço público situado entre as ruas Raimundo Soares da Rosa e Rua Alexandrina Maria da Conceição, assim como providências à iluminação pública. A justificativa dos vereadores. O citado espaço público é bastante utilizado para a prática de caminhada e outras atividades físicas, também no período noturno. Por essa razão, necessita ter boa iluminação pública e a manutenção e a limpeza. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2015, Kelly Luciana Ortiz, vereadora, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 159 de 2015, requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz
e Isarildo Moreira Farrapo está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 160/2015, requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de providenciar manutenção na área de preservação permanente e de lazer, situada à Rua Elias Pedros Elias, no Jardim Santa Helena, assim como informar se há alguma previsão de projeto de manejo ambiental e de lazer para a citada área. A justificativa. Considerando a lei orgânica de nosso município em seu capítulo 4º do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento, seção 1 do meio ambiente, artigo 156, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente e natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades locais em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prever o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, em defesa ao meio ambiente saudável, direito da presente e futuras gerações. É a razão deste requerimento. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2015, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 160 de 2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 161/2015. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que sejam instaladas câmeras de monitoramento interno na Escola Estadual Afonso Vergueiro, Escola Estadual Ana Cuevas Guimarães, Escola Estadual Jardim Primavera e Escola Estadual Benedito Rodrigues. A justificativa. Através de consulta às escolas estaduais, identifiquei as seguintes necessidades de cada unidade escolar no que diz respeito ao monitoramento interno. Na escola do Jardim Primavera, existem 3 câmeras ativas, necessitando, portanto, de mais pontos. A escola Afonso Vergueiro, que possui um número muito grande de alunos, tem câmeras ativas, mas que não são suficientes. A situação da escola Ana Cuevas Guimarães é ainda pior, pois não existe nenhuma câmera de monitoramento, demonstrando uma necessidade mais urgente. A escola Benedito Rodrigues possui 4 câmeras, onde, com certeza, mais pontos seriam bem-vindos. Nas demais escolas, a situação é satisfatória. Na situação em que vivemos atualmente, tudo o que puder ser feito visando melhorar a segurança e diminuir a criminalidade e vandalismo será de grande valia. Por esta razão, o monitoramento escolar se tornou ferramenta fundamental,
tanto para a direção das unidades escolares, que poderão tomar as medidas cabíveis, caso necessário, quanto para as famílias, que terão a certeza que os alunos estarão em segurança durante o período de aulas. Nossa função, enquanto representantes da nossa população, é fornecer essas ferramentas, colaborando com a diminuição da criminalidade e vandalismo. Sala das Sessões, 28 de outubro de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 161 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Requerimento está com a palavra o nobre vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores. Só uma dúvida aqui, Miguel. Esse daqui são todas escolas estaduais, né? E aí, a incumbência é do Poder Executivo ainda? Sim, eu procurei saber, e como é monitoramento, segurança pública é do Executivo. Pode ser compartilhado, então? Pode, sim. Então tá bom, muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, nobre vereador José Luiz Vieira. Boa noite, senhor presidente, todos que acompanham a mesa, vereadores, vereadora, público presente, a todos que nos ouvem através da Rádio Transversal FM online. Eu venho aqui agradecer, aos pedidos que a gente tem feito aos órgãos competentes dentro do nosso trabalho, pedido dos múnicipes, o qual nós representamos a nossa população de Salto de Pirapora, e os órgãos competentes têm nos atendido na medida do possível dentro dos seus trabalhos. Eu, particularmente falando, as necessidades, o que a população me procura, eu tenho essa oportunidade de ir até os órgãos competentes, pedir essas normalidades que a população nos pede, e eles têm nos atendido, falando-me particularmente da minha pessoa, José Luiz Vieira Lagartinho. Então eu quero aqui agradecer também, apesar das dificuldades que sabemos que encontram, mas aqueles que realmente ainda vestem a camisa da administração e através do pedido da população de Salto de Pirapora, os órgãos competentes têm nos atendido. Então quero agradecer a todos os órgãos que eu, José Luiz Vieira Lagartinho, tenho ido até eles, e eles têm, na medida possível, me correspondido. Quero agradecer a todos os órgãos competentes da Prefeitura que têm me atendido legalmente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 003/2015, legislativo. Parecer de número 042/2015 da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao projeto de lei de número 003/2015, legislativo. Projeto de lei de número 003/2015, legislativo de 19 de outubro de 2015, que dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento denominado Jardim San Rafael, localizada no bairro Campo Largo. Projeto de lei número 003 de 2015, legislativo, está em discussão. Projeto de lei está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 003 de 2015, legislativo, está aprovado unanimemente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 36ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.